noite, Pai. Deus, aqui está o teu filho, conforme o Senhor falou no meu coração, Deus. E assim o Senhor concedeu, Pai. Nós temos o prazer, Deus, de receber o teu filho nessa noite, para que ele seja usado, Pai, de uma forma poderosa. Sabe, Deus, porque nós precisamos muito, Deus, de ouvir o Senhor falar. Pai, o Senhor sabe como se encontrava o meu coração. O meu coração doía muito, meu Deus, enquanto eu estava aqui orando. Meu Deus, a ponto de pensar que eu não ia conseguir, meu Deus, continuar a oração, porque doía muito, Deus. Mas o Senhor me deu vida, o Senhor me deu restauração, e o Senhor, meu Deus, me concedeu, Deus, a presença para nós darmos continuidade, meu Deus, neste culto, Pai. E eu sei, Deus, que todos aqueles que nós aqui profetizamos, que nós chamamos, eu sei que o teu Espírito tocou lá, Deus. E eu creio que haverá sim, meu Deus, em nome de Jesus, que eles foram, meu Deus, incomodados, Deus. Todos aqueles que ficaram em casa, Pai, que por coisas pequenas, meu Deus, não chegaram aqui, Deus, sejam incomodados, em nome de Jesus, e reconheça o quão é bom e importante estar aqui na tua casa, Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a vida do teu servo. E a igreja diz: amém. Vamos receber o pastor França em nome de Jesus. As palmas, exaltam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Antes de nós lermos o texto, eu quero entoar cântico de louvor a Deus. Eu sei que esta canção, aleluia, não é assim uma declaração perfeita, mas eu quero louvar a Deus com essa canção e dizer para Ele que eu amo, né? E quantos amam nosso Senhor Jesus? Quantos amam Ele? Glória a Deus. Só tem para aleluia, Deus. aleluias. Glória a Jesus. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo o que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos que é de fácil prova. Deus olha para mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo.
Só que ama Jesus, aplaude a Ele. Meus irmãos, pergunta para teu irmão que está do teu lado aí, se Deus fez alguma coisa boa por você hoje. Pergunta para ele. O Hélio, o seu nome é bênção. Deus fez alguma coisa boa para você hoje? Amém. Meu irmão Jean, né? Como é que chama mesmo o negócio aqui? Percussionista. Meu querido irmão Jean, Deus fez algo bom para você hoje? Demais. Deus é lindo. Pastor Maurício, Deus fez algo de bom para você hoje? Pastora América, pastora Daí. Deus fez algo de bom. Mas se Deus fez algo de bom para nós, irmãos, não responda para mim, não responda para o Espírito Santo. Vocês falaram que fez. Teve alguém do seu lado que falou que não? Todos nós confessamos agora que Ele fez. Na primícia, já não acordar, já fez. Pois é, nós despertamos. Porque Deus nos guardou durante a noite. Ele nos deu sono reparador. Nós acordamos, nós tomamos café, almoçamos, e agora nós estamos aqui. Ele permitiu nós virmos para a casa dele, e aqui estamos, né? Mas olhando para a igreja do Senhor, olhando para você, parece que não está havendo motivos. Você já percebeu a temática do culto de domingo? Celebração e adoração. Você já procurou, irmãos, para investigar, pesquisar o que significa celebrar, adorar? Tiago fala na sua carta que os que estão tristes choram, mas os que estão alegres celebram, canta, adora a Deus. Mas parece que não está havendo motivos. Era para você estar com aquele sorrisão, né? Parece que a noiva do Cordeiro está desanimada, pastor. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades que Deus nos concede. Eu estive ali ontem no congresso, está encerrando hoje do pastor Genivaldo. Um culto que parecia que a gente estava no céu. Mas a nossa rotina, né? O nosso itinerário, há muitos anos na estrada, a pastora sabe muito bem, não podemos desistir, vamos passar por essas experiências, até Jesus voltar, a igreja vai passar por essas experiências. É bem verdade, irmãos, que você sabe que felicidade não é toda hora, não é todo momento, não é o tempo todo. Felicidade são momentos, porque a vida, meu querido irmão Marcos, ela é formada, ela é feita às vezes de choro, de dores, de emoções que fazem o nosso coração sofrer. Mas os momentos de prazer, de alegria, de felicidade, de regozijo são poucos. E só quem sabe aproveitar e vive esses momentos. Eita, eu estive orando e Deus me deu um salmo que eu queria compartilhar com os irmãos, que é o salmo de número 100, uma exortação a celebrar ao Senhor.
não tomaremos muito tempo, não iremos assim dialogar muito. Tem um versículo no capítulo 11, né, de Hebreus, que é o capítulo da galeria dos heróis e das heroínas da fé nas Escrituras Sagradas. E lá no versículo 34 fala que pela fé nós tiramos força da fraqueza. E aí, em cima disso, eu criei uma frase linda que diz mais ou menos assim: pela fé eu aprendi a tirar a alegria da tristeza. Você já tirou a alegria da tristeza? Se não ainda viveu essa experiência, é melhor você viver, irmãos. Porque lá em Jó 41, o verso 22 diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria, até a tristeza se converte em prazer. Glórias. Por isso que eu não posto foto triste, eu só posto foto sorrindo. Eu não tiro foto fechada. Até porque sorrindo, eu acho que melhora um pouco a aparência. Porque em 2011, quem lembra daquela primeira plataforma, né, que era chamada Orkut, antes do Facebook? Foi a primeira inscrição, cadastro que eu fiz por Orkut. Já no finalzinho, já estava, o Facebook já estava ganhando todo o espaço. E aí, eu estava postando as minhas fotos sorrindo, né? É lógico que a minha aparência não é como está agora, porque naquele tempo lá era bem mais, né, estranho e esquisito, né? Estou bem melhor agora. Mas aí, pastor Daí, tinha, né, uma jovem, com certeza de classe média, né, família bem estruturada, envolvida nessa fase de roqueira, né? E ela fez um comentário em uma das minhas fotos. Ela falou bem assim: tem gente, tem pessoas que não tão bonitas assim, mas são felizes. E eu, olhando aquele comentário dela, né, eu comentei com ela, uma jovem, eu falei: a beleza não está na aparência ou no que as pessoas têm. A beleza está em sorrir, está em transmitir alegrias para as pessoas que estejam te vendo ou que estejam se comunicando com você. Irmãos, o que é que vamos deixar aqui quando nós partirmos? Você quer deixar, né, lembranças, você cabisbaixo, você tristonho, choramingando, né? Você quer deixar essas lembranças? Não. Por isso, deixe, para que as pessoas possam olhar para a sua fotografia, para os seus vídeos, e ver você sorrindo, ver você feliz. Fulano teve uma vida boa, uma vida fácil, mas era feliz, mas era alegre, era sorridente. É isso que Deus quer. Celebração é isso, irmãos. Aleluia. Vamos ler o Salmo 100. Eu falei: Senhor, é o culto de domingo, né? Tem muitas mensagens de milagres, mas aí Deus me deu uma celebração. Está dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e que foi Ele, não nós, que nos fez povo do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com louvor, e em seus átrios
com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Podeis tomar os seus. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, para quem tem feito a leitura dela, para quem já leu de Gênesis a Apocalipse, ela não é tão grande, né, como alguns pensam que é. É difícil ler a Bíblia inteira. É quase impossível ler ela de Gênesis a Apocalipse. Mas se você fazer uma leitura de forma sistemática, você vai ver que não é tão longa, tão volumosa, tão grande assim. Por quê? Porque se você fazer uma leitura sistemática e você dividir como está dividido, né? A pregação está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Não, a Bíblia está dividida em 8 partes. O Antigo está dividido em 4 e o Novo também. Quando você faz, irmãos, a leitura desta maneira, você vai entender que é fácil ler. Porque quando você pega o Antigo Testamento dividido em 4 partes, a primeira parte está o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, que é os livros da lei. É os livros chamados da lei, Pentateuco. Aí a segunda parte tem os livros históricos, que é os livros que narram a história dos hebreus, dos judeus de Israel, que vai de Josué até o livro de Esther. E aí vem então os livros poéticos, que é a terceira parte do Antigo Testamento, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, que são 5 livros. E quando você vê a última parte, vai entrar então os livros proféticos, que é os maiores e os pequenos profetas, de Oséias até Malaquias. O Novo Testamento é a mesma coisa. Tem os evangelhos, as boas novas de Jesus Cristo, que são 4. Tem um livro que narra a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Tem a terceira parte, que são as cartas, epístolas disciplinares, doutrinárias, que vai lá de Romanos até Judas Tadeu. E tem o último livro, que é o livro da profecia, que é Apocalipse. Então, quando você faz a leitura com esta divisão, se torna fácil. Facilita para você. E entre a terceira parte do Antigo Testamento está os Salmos, que é louvor, que é cânticos de adoração a Deus. Quando nós passamos de Jó, quando nós chegamos aos Salmos, irmãos, depois Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, os Salmos, né, formados por 150, que não é capítulos, é números, e também não é versículos, é versos. Os Salmos que retrata fatos, que retrata alguns momentos, salmos que retrata orações, mas salmos também que revelam as profecias messiânicas. Os salmos que tem por seu maior salmista o nosso rei Davi, que compôs metade dos salmos. Mas quando nós entramos nos salmos pós-cativeiros, pós-exílio, quando nós entramos nestes salmos, nós encontramos somente salmos de adoração, somente salmos de celebração. Por quê? Porque só celebra quem está cantando a vitória, só celebra quem está alegre, só celebra quem está feliz, quem está regozijando. Entendamos, irmãos, por gentileza. Olha só, aqui nos fala-nos em 5 versos acerca de 6 ações, de 6 atitudes, de que uma igreja, uma noiva, de que um adorador deve celebrar ao Senhor, de que maneira deve celebrar ao Senhor, que ações são essas? Observe bem a exortação para celebrar ao Senhor. E quando diz celebrar com
título, jubilar, irmãos, é dar gritos de alegria. Aleluia. Diz para teu irmão, ó, jubilar é dar gritos de alegria. Meu Deus do céu, alguém já gritou de alegria? Alguém já gritou de prazer? Meu Deus, será que você já leu o Salmo de número 3? Ou melhor, será que você já leu Atos capítulo 3? Quando está falando que Pedro e João estavam indo às 3 horas da tarde para a casa de Deus, para o templo. E quando eles encontram na porta formosa um homem que estava há 40 anos sem poder andar, mas estava ali mendigando, pedindo esmola, passando humilhação, passando sofrimento, sendo cuspido, irmãos, dependendo de moedas, dependendo do resto, do que sobrava das pessoas. Quando Pedro e João passam por ali, a Bíblia diz que ele pediu uma esmola, dá-lhe alguma coisa, mas Pedro e João, olhando para eles, disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A Bíblia diz que ele, aquele coxo, levantou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi para casa, não. Ele foi para os amigos, não. Ele foi, não. Ele foi, entrou no templo e fez o quê? Foi celebrar o Senhor. Por quê? Porque o texto fala que ele entrou saltando de alegria, roubando a cena do culto, mudando o ambiente do lugar, fazendo todo mundo ficar espantado e maravilhado. Não era aquele que estava ali de rosto triste lá fora, não era aquele que estava lá humilhado lá fora, não era aquele que estava ali pedindo a esmola lá fora, é ele. Mas porque ele está assim, eita, glória a Deus, aleluia. Pergunta para teu irmão aí: Deus já fez um milagre na sua vida? Você tem motivo, meu querido, aleluia. Você tem motivo para estar aqui alegre, feliz, saltando de alegria, celebrando com júbilo ao Senhor. Dando gritos de prazer. Eita, como eu me alegro em ver o irmão Jean aqui, porque em 2018, janeiro de 2018, nós estávamos lá tocando o Paulo Camargo ali no predileto, irmãos. E ele não sentia essa alegria que ele sente hoje. Ele tocava no nosso meio, mas ele não era do nosso meio. Ele foi fazer participação. Dali foi tocar lá em Serra Nova, estava lá. Ele e o sanfoneiro, não sei onde é que está o sanfoneiro, mas hoje eu me alegro porque ele falou para mim: varão, agora eu estou sentindo essa alegria, esse prazer, né? Naquele tempo não, naquele tempo eu tocava, eu ficava lá em casa, mas agora, e ele está com um projeto aí, eita Jesus, adoração profética. Eu falei: Jesus, eu não quero nem falar línguas estranhas hoje. Mas quem está acostumado a celebrar, irmãos, a dar gritos de alegria, eita Jesus. A primeira ação, irmãos, nós encontramos aqui, pastor Amélia, você breve, rápido, né? A primeira ação no verso 2, né? Então nós devemos celebrar, é o primeiro verbo, celebrar. Mas aí tem a primeira ação aqui, que é servir. Servir ao Senhor com alegria. Nós temos um serviço a prestar a alguém. E esse serviço tem que ser com alegria. Porque se nós, irmãos, no serviço da adoração, da celebração, no serviço para Deus, se nós não fizermos com alegria, é verdade, Deus. Não é eu que vou falar isso aqui, não, é a Bíblia. Paulo fala que se não for com alegria,
recompensa, não seremos premiados. Há motivo para você servir com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Eita glória! Deus Santo e poderoso. Quem serve com alegria? Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá no versículo 46, ele fala assim: quem dera que quando eu voltar encontrar vocês servindo assim. Mas o diabo faz de tudo para tentar extrair, arrancar de nós, irmãos, essa alegria, esse prazer, quando se diz ir para a casa de Deus, prestar culto. O diabo faz de tudo para sugar a sua energia, para sugar o seu prazer, para botar uma amnésia na sua cabeça e fazer você pensar nos problemas, pensar nas dificuldades, pensar nas incertezas da vida, nas incertezas do futuro, para você ficar pensando em coisas que vai fazer você ficar triste. E Deus não quer que você fique chorando, se lamentando. Abacuque estava lá: até quando, Senhor, nós clamaremos por salvação e tudo responde, tudo vem nos salvar? A injustiça prevalece. Aí sabe qual foi a resposta de Deus, irmãos? Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Capítulo 2 do seu livro: estou fazendo uma coisa maravilhosa. O negócio é que nós não estamos sabendo. O negócio é que nós não estamos vendo. E se nós não estamos sabendo, não estamos vendo, nós precisamos fazer o quê? Crer. Somente crer. Por que Davi foi o maior celebrador, o maior adorador? No Salmo 122, alguém falou: vamos à casa de Deus. Aí eu dei um salto de alegria e falou: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Davi amava a casa de Deus. Quando você começa a ler o Salmo de Davi, você vai ver que Davi amava a casa de Deus. Davi amava estar no tabernáculo, estar na presença de Deus. Quando você abre o Salmo 23, eita Jesus. O Salmo 23, o verso de número 6, ele diz assim, né? Que a bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei para sempre aonde? Na casa de Deus. Aí no Salmo 26 e o verso 8 ele diz assim: eu amo o lugar da tua habitação, que é a tua casa, a tua morada. No Salmo 27, versículo 4, no melhor verso 4, ele diz assim: uma coisa pedi, a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor. Eita Deus. Tem pessoas que estão aqui que são milagre para se alegrar na presença do Rei. Eu devia ter escolhido uma mensagem lá em Ageu e ficar igual os anciãos que estavam dizendo: quem viu esta casa? Irmão Marcos, quem viu esta casa? Glória a Deus. E quem vê agora? Mas não. Aleluia. Glória a Deus. Quantos anos? Muitos anos se passaram. Talvez na era da pastora média já tenha até acostumado. Ministério é assim mesmo. Tem dia que está, né? Tem época que está voando, né? Mas tem época que a casa está florida. O cheiro das flores, né? Se exala e sai pela porta fora, pela esquerda, pela direita. A essência da adoração do louvor. Mas tem épocas
que é só o tom do vento, vai passando, vai levando as folhas. Você todo dia de manhã você tem que fazer a mesma coisa, que é varrer o quintal. Por quê? Porque as folhas vão cair. Você passa a vassoura, você limpa, deixa bonitinho, passa um pouquinho de tempo, você vai ver, é fase, irmãos. É apenas uma estação do ano. A primavera vai vir novamente. Aquilo que estava seco vai verdejar novamente. As flores que caiu vai voltar a nascer novamente. As árvores secas, as estações, pastora Bélia. Anda muito óleo e fala, Senhor, cadê aquelas flores? Deus manda dizer, abençoada, é apenas uma estação, vai voltar a florir novamente. E estas flores, aleluia, vai voltar a exalar aquele perfume, aquele aroma, aquele nectar. Meu Deus do céu, aleluia, receba esta profecia. A primavera vai voltar, esta estação vai voltar. Meu Deus do céu, aleluia. Quantos acreditam, irmãos? Quantos acreditam? Levante a mão, dê glória para Deus. Cultua o demônio e se anima, meu querido, aleluia, que é somente uma fase, é uma fase existencial. Não é crise, não, é uma fase. Crise é uma coisa, fase é outra. Fase é momentânea, vai passar, querido. O inverno é para sempre, o inverno é só uma fase. O verão está chegando aí, o verão está chegando aí, e Deus está dizendo, você vai voltar a sorrir, diz o Senhor. Vai voltar a sorrir, vai servir com alegria. Aleluia. Então, a primeira ação da celebração é servir com alegria. Segundo, ao segundo verbo aí, apresentar a Ele com cântico. Essa apresentação tem que ser com cântico. Quantos de nós às vezes se apresentam? Quando eu vejo a mãe da pastora, quando ela levanta, que ela vem com meio, eu sinto Deus na casa. Aleluia! Porque assim como eu vejo uma criança, né, adorando a Deus, que a Bíblia fala que das crianças sai o perfeito louvor, eu olho para ela, a adoração dela é verdadeira. Glória a Deus! Glória a Deus! A gente sente Deus na casa. Se tem alguém que canta, né? Se você estiver cantando e essa mulher levantar, pode regozijar, jubilar e falar assim: Deus está recebendo o meu louvor. Oh, aleluia, Deus. Apresentar, deixa eu terminar. Aí o verso 3, pastor, aí. Primeira ação para celebrar, servir com alegria. Segundo, apresentar com cântico. O negócio aqui é só de cântico. Agora o verso 3 aqui me chama a atenção. Olha esse verbo, saber que Ele é Deus. Este saber aqui está apontando para o que Paulo diz aos Romanos capítulo 12. Porque esse saber aqui está despertando, pastor Maurício, a nossa consciência. Paulo em Romanos 12 fala o quê? Né? Que nós devemos apresentar a ação anterior. Que nós devemos apresentar o nosso corpo, os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, a nossa celebração, com consciência, com raciocínio. E quando nós estamos, irmãos, celebrando com consciência e com raciocínio, nós estamos sabendo quem é que nós estamos adorando, quem é que nós estamos celebrando. Aleluia. Você já leu o Salmo 46, que louvor tremendo? A epígrafe fala lá, né, que foram os filhos de Coré, está no plural.
Não está falando se foi um dos filhos, não, está falando os filhos. E quando diz os filhos, porque não foi composto por um só, mas foi composto por vários. Imagina bem, irmãos, um culto, meu querido irmão Marcos, um culto, aonde os filhos de Coré estão reunidos ali naquele culto, na congregação. Aí de repente, né, eles começam a celebrar, começam a adorar. Aí um levanta e diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Por quê? Porque tinha pessoas ali que estavam angustiadas. Aí outro levanta e diz assim: eita Deus, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí outro levanta a mão, aí diz assim: olha, ainda que a terra se mude e os montes se abalem pela sua braveza. Aí outro levanta e diz: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí outro levanta e diz: ele está no nosso meio, ele ajudará ao romper da manhã. Outro levanta e diz: que as nações, irmãos, as nações, entenda, as nações, Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. cutuca teu irmão aí, o Deus de Jacó está aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Quando o outro levanta e diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, que é o socorro, que é o refúgio. Aí outro grita: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí outro levanta e diz: ele quer voar com quem nos carros no fogo, é ele que corta a lança. Pastor Amélia, imagina essa celebração. Aí de repente levanta um agora. Quando esse último levanta, pode observar o Salmo 46, lá no verso 10 e 11. Quando o último levanta, irmãos, não é mais ele, mas é o Espírito que se apossa dele, e sai a seguinte exclamação e afirmação: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não, mas você parou para pensar? Você parou, você entendeu? O Espírito profético entrou nele e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando, irmãos, a conexão, quando um está entendendo e quando todos se unem, é por isso que Jesus fala em Mateus 18, né? Onde tiver 2 ou 3 que estejam no mesmo Espírito, na mesma fé, pode pedir qualquer coisa que Deus, o Pai, concede. Saber que Ele é Deus e que foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pastoreio. Jesus, me cobre com teu sangue, que foi Ele, não nós, que nos fez. Ou seja, Deus nos fez, Deus nos escolheu e nos fez ovelha. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Se tiver bode, irmãos, não foi Deus que fez. Já viu ovelha virar bode? Não, você vai estudar a ciência dos animais, né? Já viu, pastor aí? Ovelha vira bode? Porque ovelha é uma espécie, bode é outra. Aqui está falando, ele fez ovelhas do pastoreio dele, ele não fez bode. Mas no aprisco,
Tem bode ou não tem, irmãos? Foi Deus quem fez? Jesus falou que foi semeado o trigo, mas o diabo veio e semeou o joio. O joio foi Jesus quem plantou? Foi, irmãos? Não. Mas o joio vai ser tirado para ser lançado no fogo. Jesus falou que os bodes naquele dia será separado para ser lançado nas trevas exteriores. Ovelha não fica dando, sabe, cabeçada no pastor, não. Isso é cor de bode, que fica dando trombada, né? Que fica batendo de frente com o seu líder, com o seu pastor, atitude de bode. Deus não fez bode, mas há tempo Deus pode transformar bode em ovelha. Pergunta para teu irmão, eu sei que a pergunta não é pertinente não, né? Mas pergunta para ele se você tem coragem. Pergunta para ele, né? Você é bode ou ovelha? Eita Jesus! Ei, Bárbara, pergunta para ela, hein, Bárbara? Ah, isso. Antigamente nós era boa, né? Não pisava no carro, não, que negócio de estreitado. Não é, Maurício? É, Maurício? Não é, Valdemir? Não. Jesus transformou o bode em ovelha. Agora, vem cá, nós vamos voltar a ter a atitude de bode de forma nenhuma. De maneira nenhuma. E por isso nós temos que celebrar com consciência, com raciocínio, com razão, que nós somos ovelhas do pastoreio do nosso Deus. Mas eu vou terminar, pastor. Aí nós temos mais uma. Nós temos aqui 3 ações, aí temos a 4, entrar. A ação de entrar pelas portas. Jesus falou que aquele que entra pela janela, por cima do muro, por outra parte, esse não terá parte com ele. Esse é ladrão salteador. Não. Então tem que entrar pela porta. E ele diz que ele é a porta. Entrar pela porta, mas tem que entrar também com louvor. E esse é usado, irmão, no templo lá, é o pátio, né? É a área onde a maioria das pessoas ficavam para adorar, celebrar a Deus. E aí vem, né? Mais uma ação aqui, bendizer, olha o verbo bendizer. Eu estou falando que pós-cativeiro, tu aprendeu a adorar a Deus. Quando você lê o Salmo 103, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiga o teu santo nome, tudo que há em mim. Olha que coisa linda, Deus. Meu Deus do céu. Mas eu vou terminar. Aí todas essas ações de celebração, tudo isso porque Ele é bom. Você já pesquisou a profundidade disso? Porque Ele é bom, porque Deus é bom. Porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. Se as misericórdias do Senhor não fossem eternas, irmãos, há um salmo que eu esqueci qual é o número, mas que fala assim: todas as manhãs o Senhor nos dá a sua misericórdia, e à noite põe nossa dor com o seu louvor. Jeremias fala que as misericórdias dele se renovam, pois são novas todas as manhãs. Por isso nós temos esperança. Se as misericórdias dele não fossem eternas, eu não estaria aqui. Eu já teria sido sucumbido vivo. Se as misericórdias dele não fossem renovadas todas as manhãs, o nosso irmão, amigo, pastor Valdemir não estaria aqui. Meu irmão Jean não estaria aqui. Você não estaria aqui. Mas porque as misericórdias dele são novas todas as manhãs, você está aqui. Aleluia. O irmão Marco contando o testemunho aqui do grande livramento, né? Mas isso, irmão Marco, porque há misericórdia dele. Não é porque você estava sem pecado, você estava santo. Não.
A misericórdia dele te deu livramento para você celebrar. Você é um adorador. Aleluia, Deus. Deixa eu contar uma ilustração para nós terminar. Eu já assisti alguns filmes evangélicos. E aí tem uns, não sei qual é a temática do filme, mas eu lembro que eu assisti, onde tinha dois pastores, um moreno e um mais claro. E o moreno só resmungava, reclamava, né? Ou melhor, o mais claro só resmungava, reclamava do tempo, das crises, do que estava acontecendo. Mas o moreno não, o moreno, tudo que ele falava é assim: o Senhor é bom, Deus é bom o tempo todo. Era um negócio entre eles. Mas deixa eu contar uma ilustração. Havia um rei em seu reinado, meu querido pastor Lopes. E esse rei tinha um súdito. E todos os finais de semana o rei chamava esse súdito para ir caçar. E esse súdito sempre dizia: rei, o Senhor é bom. Mas o rei crente, né? Ateu, aquele rei não acreditava. Mas e sempre aquele súdito dizia: rei, o Senhor é bom. Aí um certo dia, numa certa casa, uma besta fera deu em cima do rei e conseguiu nessa briga até matar a besta, o animal. Acabou ferindo o rei no dedo mínimo, e o rei acabou perdendo o dedo mínimo. Mas o súdito, mesmo assim, com aquela situação do rei, falou: rei, olha como é que Deus é bom, rei. Viu aí? O rei se incomodou, o rei se irritou e mandou prender o súdito. Por quê? Porque ele achou que o súdito estava cachoando dele, estava escarnecendo dele. Eu perdi o dedo e você ainda vem com essa conversa de que Deus é bom. Prender ele, mandou prender o súdito. Depois de algum tempo, o rei voltou a caçar. Nesta caça, quem pega o rei em uma emboscada? Uma tribo canibalista, uma tribo de canibal, e leva o rei, ele claro, bonito, né? Carne nova. Quando está preparando o rei, pastor Daí, para o altar, para o sacrifício, aí eles percebem: a oferta tem que ser perfeita. Primeiro tinha um ritual para oferecer o Deus deles, e depois tinha que servir a carne. Mas aí quando percebe, fazendo aquela vistoria, aquela revisão, percebe que o rei estava defeituoso, porque faltava o mínimo, o dedo mínimo. E aí dispensa, libera ele. Essa oferta não vale. O rei volta e chega lá para soltar o súdito. E o súdito diz: você viu, rei, como é que Deus é bom? Aí o rei não entendeu. O rei falou assim: eu não estou entendendo. Você ficou preso aqui muito tempo, e mesmo assim, preso, você continua dizendo que Deus é bom? Aí a resposta veio: porque, rei, se o Senhor não tivesse me prendido aqui, quem seria sacrificado seria eu. Eita glória! Mas Deus é tão bom, rei, que Deus deu livramento para você e deu livramento também para mim. Por quê? Porque o súdito estava perfeito, irmãos. Aleluia! Diz para teu irmão como é que Deus é bom. Deus livra o ímpio e Deus livra o justo. Deus livra o bom, Deus livra o mal. Oh, que bondade maravilhosa! Que bondade excelente! Que bondade magnífica desse nosso Deus. Agora cutuca ela e diz assim: você tem motivo ou não tem para celebrar o Senhor? Aleluia! Se coloque de pé, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Eu lembro que eu preguei aqui, acredito que foi em 2021, um congresso de celebração que vocês fizeram aqui. E eu preguei sobre as 3 celebrações. Pensa num culto maravilhoso aqui. E a primeira celebração é essa que nós celebramos aqui todos os meses, a Santa Ceia do Senhor. Que foi a celebração da Páscoa e esse do doce. A segunda vai ser lá.
com Jesus no milênio. E aquela celebração eterna vai ser que está escrito lá em Apocalipse capítulo 19. A ceia do Cordeiro. Lá nas portas, lá no céu, aonde não vai haver mais dor, mais choro, aonde não vai haver mais noite. Eita Deus, quantos está aguardando, almejando essa celebração? Aqui nós celebramos agora, mas amanhã, meu Deus do céu, às vezes nós aguardamos com uma fila embaixo, né? Mas naquele dia, irmãos, nessa celebração, pode ter certeza. Ai, Jesus amado, vai ser uma celebração permanente, duradoura, eterna. Meu Deus, coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Deixa eu ministrar sobre o teu coração nesta noite. Senhor, meu Deus, tu que conheces, Pai, as profundezas, meu Senhor, o interior da alma de cada um de nós, meu Deus. Pai, tem pessoas que estão aqui, que não é nem para estar aqui, Jesus. Tem pessoas que estão aqui, meu Pai, que só o Senhor sabe, meu Deus, o vale que ele está enfrentando. Só o Senhor sabe, meu Deus, do vazio que está, meu Pai, na alma dela. Mas não era para ser assim, Senhor. Porque se a tua presença preenche todos os espaços, se a tua presença preenche, meu Deus, todo vazio. Mas, meu Deus, é porque o Senhor sabe que tem aqui seres humanos, Pai, que às vezes não permite o Senhor preencher tudo isso, mas fica se ocupando, meu Pai, com outras coisas que causam tristeza, que causam angústia, que causam às vezes até aquela depressão repentina, como Feriana, meu Deus, ansiedade, meu Deus, por resposta, ansiedade, meu Deus, por mudança, ansiedade até mesmo por felicidade desta terra, destas coisas terrenas, meu Deus, aquela ansiedade, meu Pai, querendo que o futuro por vir chegue agora, mas o Senhor está dizendo nesta noite, o melhor é celebrar, o melhor é adorar, mas adorar servindo com alegria, adorar apresentando a Ele com cântico, adorar com culto racional, sabendo que Ele é Deus, foi Ele quem te fez crente, foi Ele quem te fez, meu querido, foi Ele quem te fez, meu amado, foi Ele quem te fez, minha amada, foi Ele quem te escolheu. Sai daqui nesta noite, sai daqui nesta noite, sai daqui nesta noite, dizendo: o Senhor me fez, e Ele não me fez, Ele não me escolheu para ficar assim com cara de tristonho, com cara, aleluia, de chorando. Não, Ele não te fez assim, Ele fez você para jubilar, para regozijar, para se alegrar, Ele fez você para cantar, Ele fez você para entrar nos átrios dele com cântico e júbilo de louvor. Ele fez você para bendizer o seu nome, Ele fez você para dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Que você possa ir aqui nesta noite, aleluia, dizendo: Senhor, faça de mim um verdadeiro adorador, faça de mim um verdadeiro, aleluia, adorador do teu nome. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te adorar em espírito e verdade, eu quero te adorar com alegria, eu quero te adorar, Senhor. E Deus está mandando perguntar: o que é então o que Ele pode fazer por você, para você se alegrar? O que é então que Ele pode fazer? É milagre, Ele faz, é mudança de vida, Ele faz, é quem é o que Ele está perguntando. Ele faz todas as coisas, Ele tem poder para reverter toda a situação, Ele tem poder para trazer, Ele tem poder para buscar, Ele tem poder para alcançar. Deus está dizendo: o que é que você quer? Ei, Jesus, sai daqui nesta noite dizendo: o Senhor é bom. Mais uma vez o Senhor confirmou isso no meu coração, que o Senhor é bom, aleluia, e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém, meus irmãos? Esteja orando de favor na minha vida. Escolhemos um caminho mais longo, mais difícil, mais complicado, mas Deus é bom o tempo todo. Que
Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. E que vocês possam se alegrar no Senhor. Vai voltar. A primavera vai voltar. Levante a mão dele para cima. Nós vamos fechar com alegria. Diga assim: Senhor Jesus, eu vou me esforçar, me animar para celebrar com júbilo ao Senhor. Porque o Senhor é bom e vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. O Senhor vai me dar aquilo que eu não posso conquistar.